Salve pessoal, estou aqui novamente para dar continuidade à correção das atividades avaliativas das turmas do terceiro ano do ensino médio, do turno manhã, e das sétimas etapas do turno da noite da modalidade do EJA, da Unidade Escolar Afonso Mafrense do município de Altos. Então pessoal, estamos chegando na reta final das atividades avaliativas, estamos caminhando para a sexta avaliação. Então, irei fragmentar em 2 a 3 vídeos de correção dessa atividade, que vai tratar os modelos de produção industrial. Iremos revisar e incrementar o conceito de divisão internacional do trabalho de forma muito aprofundada, bem mais aprofundada. E por último, iremos fechar essa parte aí que trata sobre esses modelos aí de inovação e revolução técnico-científica. Então, o que diz a primeira questão, né? A primeira questão, ele trata sobre o conceito de atividade industrial. Vamos refrescar nossa memória dos conteúdos passados sobre globalização e qual é o papel importante da indústria durante o desenvolvimento do processo capitalista no mundo como um todo. Então, a indústria, pessoal, nada mais é do que a transformação dos recursos naturais em produtos utilizados pela humanidade. Então, essa conversão, transformando produto da natureza em mercadorias, por meio da técnica do trabalho humano, se torna, utilizando que, claro, a mecanização por meio das máquinas é chamado de atividade industrial. Então, consiste no processo de produção que visa transformar as matérias-primas em mercadoria através do trabalho humano, por meio da técnica e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Então, existe uma abrangência diversificada de indústrias no mundo todo, né? Indústria de bens de consumo, indústrias pesada, indústria química e etc. Então existe uma classificação dessa atividade industrial. Então é nesse foco que iremos trabalhar esses modelos de produção industrial que existe no mundo. Claro que passou por um processo histórico que veio lá da primeira Revolução Industrial, passou para a segunda Revolução Industrial e por último a Revolução Tecnocientífica que foi abordada nas aulas anteriores. Então, o conceito de indústria é justamente isso, pessoal. Então, o modelo de produção industrial, ele vai se basear justamente pela evolução da técnica do homem por meio do aprimoramento dessa mecanização. Aí vai entrar essa cooperação simples do ser humano através do processo de manufatura e maquinofatura. Relembrando que surgiu na Inglaterra na primeira Revolução Industrial, que se expandiu para os demais países do mundo todo na segunda Revolução Industrial e na terceira Revolução Industrial estamos vivendo o processo de globalização. Vamos relembrar a técnica. Revisem o que é técnica para vocês compreenderem melhor esse processo de revolução industrial, pessoal. Segunda questão. Qual o conceito de modelos de produção industrial? Onde surgiu? E seu criador? Então, pessoal, o modelo de produção industrial são técnicas, Veja que a tecnificação, o aprimoramento, a ciência está dentro desse processo aí, que foi utilizado no sistema fabril para melhor conduzir as operações realizadas em suas linhas de montagem. Surgiu no início já do século XX, por meio do Henry Ford, que desencadeou a aplicação do Fordismo na sua cadeia de produção industrial. Então esse conceito de modelo de produção industrial surgiu por meio do Fordismo, já no início do século XX. Então teve um papel muito importante nos Estados Unidos, nesse processo aí de divisão de produção industrial numa fábrica. E vocês sabem, o Fordismo, Ford, surgimento das máquinas da linha de produção e montagem de veículos, do automóvel. Aí a terceira questão, que diz? Aborde as principais características desses modelos de produção. Então iremos estudar o Fordismo, que foi o primeiro, o Taylorismo, segundo, o Toyotismo e o recente,
volvismo. Claro que existem diversos, mas eles são os mais cobrados no Enem e também nas provas de concurso pelo Brasil afora. Então, primeiro, o que foi o Fordismo, pessoal? Esse foi um sistema de produção industrial, ó, criado por Henry Ford, Estados Unidos, fundador da Ford Motor Company, né, em 1914, como vocês viram na segunda questão, ó, que deu o pontapé inicial desses modelos de produção industrial. E esse sistema foi utilizado em indústria do mundo todo já no século XX, principalmente entre 1920 e 1970, que podemos dizer que foi um ápice do processo de industrialização no mundo todo, que foi a transição da segunda para a terceira revolução industrial. Então o objetivo principal do Fordismo é a produção em massa, que visava a capacidade de produzir mais com custo reduzido e a partir de um ganho de escala, né, e eficiência. Para isso, Ford implementou a linha de montagem, que se baseou na padronização de processos e uma série de melhorias de planejamento, que possibilitou a fabricação de automóveis de forma mais acelerada e barata. O Fordismo, para compreender qual é a marca principal do Fordismo, vamos relembrar. O Fordismo ele não possui uma diversificação dessa linha de automóveis. Os modelos que eram produzidos eram únicos, no mesmo padrão de arquitetura, dos modelos do veículo, das cores. Era muito comum nessa linha de produção. Então cada funcionário, cada operário, ele era encarregado para cumprir uma função, que se parece muito com o próximo que iremos abordar, que é o Taylorismo. Então, pessoal, o Taylorismo e o Fordismo eles se parecem muito. Eles são muito semelhantes. Então, para vocês compreenderem essa parte aí, ó. Então, o pontapé inicial começou com o Fordismo. E o Taylorismo, que foi abordado muito, que é o próximo, né, que foi abordado muito pelo filme, né, Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Ele mostra, quem tiver curiosidade, assistam. Quem não assistiu, está perdendo. Está perdendo muita coisa, viu? Então, vamos lá. Então, o Taylorismo, baseado o quê? Nessa linha de produção de montagem, ele foi promovido pelo Frederick Winslow Taylor, que, se não me engano, ele nasceu na Filadélfia entre 1850, já no final do século XIX, e faleceu lá no início do século XX. Ele deu a continuidade desse um aprimoramento aí do modelo de produção do Fordismo. Então, qual foi o essencial? Qual foi a chave do Taylorismo? Ele implementou a administração científica. Enquanto o Fordismo era algo mais o quê? Algo mais de mão de obra mecanizada, assim, do ponto de vista manual. Lembrei aqui, manual e simples. O Taylorismo ele abordou a ciência, os métodos científicos baseados na administração, né, cartesiana, no plano cartesiano dessas empresas. Então, esse método científico de organização, que inseriu trabalho fragmentado, montou uma organização por meio de hierarquia sistematizada e implementação do trabalho extra por produtividade. Então, se caiu alguma questão sobre onde e quando surgiu o trabalho extra por produtividade, foi no Taylorismo. E o tempo era cronometrado, que foi a crítica por meio do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, essa questão aí de cronometrar a produção, porque o mercado consumidor se tornou mais exigente comparado ao Fordismo. Então o lucro, que é a base do sistema capitalista e dos grandes empresários, ele tinha que ser efetivo. Então, a partir daí, eles começaram a aumentar a produção. Então, o tempo cronometrado, a remuneração extra, a administração hierarquizada, né, e sistematizada, e a ciência e o aperfeiçoamento da técnica na implementação desse trabalho. Foi isso que marcou o Taylorismo, entendeu? Como está colocando aqui, ó, um sistema de gestão. Eu esqueci de mostrar para vocês aqui. Sistema de gestão do trabalho baseado em tudo isso aí, ó. Entendeu? Então, se extraía muito. O ponto negativo aqui, pessoal, é
a exploração do funcionário. O funcionário era muito explorado. Há casos de que algumas fábricas, né, as más línguas dizem que no início do expediente o relógio era adiantado e no final do expediente o relógio era atrasado, porque naquela época a massa, os operários, eles não possuíam acesso ao relógio, porque era um dispositivo muito caro na época, entendeu? Então, tempos modernos, Charles Chaplin, assistam, não se esqueçam, viu? Aí eu coloquei um fechamento aqui para vocês, ó. É um sistema de racionalização do trabalho, concebido em moldes científicos, ó. Tá vendo? Então, o esforço produtivo, a exigência e a pressão sobre o funcionário era muito grande na época. O próximo é o toyotismo. Então, o toyotismo foi esse modelo de produção, né, que foi o aperfeiçoamento do Taylorismo. Só que a diferença é que o toyotismo começou a inserir a qualidade no produto, entendeu? Do produto. E a diversificação também desses produtos, dessa produção industrial. Vamos relembrar, o Fordismo. Vamos lá pro Fordismo, né? Tinha que ter uma produção em massa, o salário ele era reduzido, o pagamento não era essas coisas. A linha de montagem era por meio das esteiras, a concentração vertical, não tinha o plano cartesiano lá do Taylorismo e estocava-se muito, tanto que contribuiu muito para o crash lá de 1929 na quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, que gerou aquela crise naquela época. Aí teve o aperfeiçoamento do Taylorismo que foi citado anteriormente para vocês. Então, ó, o toyotismo ele surgiu no Japão, né? Por meio de 4, eu não lembro o nome, depois eu vou atrás do nome desses japoneses para vocês. Foi um grupo de 4 que implementou o sistema toyotista no Japão, para rivalizar com os Estados Unidos. E podemos dizer que o toyotismo é um modelo pós-fordista, que surgiu já no final da Segunda Guerra Mundial. Que para gerar crise, gerar prejuízo e valorização do produto, eles começaram a produzir somente o necessário. Como o Japão ele é um país muito pequeno, né, em questão territorial, espaço reduzido, então eles começaram a valorizar o espaço, economizar o espaço e focar mais naquelas indústrias estratégicas. E eles implementaram uma expressão inglesa que é chamada de just in time, que é agora, né, para produzir para hoje, não perder tempo e etc. Que agilizava esse processo de qualificação. Então o trabalhador ele não era mais alienado nesse processo aí do toyotismo japonês. Ele começou a estudar, ele começou a aperfeiçoar suas técnicas, ele começou a ser qualificado. Então começou a se estudar para trabalhar nessas empresas aí do toyotismo. Não confundir, pessoal. Se aparecer pós-fordismo, podem marcar que é toyotismo, entendeu? E também é muito comum a terceirização, que é a contratação temporária, contratação de outras empresas dentro desse modelo de produção. E eles visam muito o padrão de qualidade. Aí surgiu aquela expressão já nos anos 90, aí ganhou corpo nos anos 2000, que o pessoal coloca o Japão como a terra da tecnologia, né? Porque eles utilizam a robótica, eles valorizam muito a ciência no seu processo de produção industrial. Mas os Estados Unidos também não ficam muito atrás não, e nem os países europeus, mas o toyotismo e os japoneses, eles largaram na frente desse processo aí de qualidade do processo de produção industrial, entendeu? Então, o toyotismo ele se baseou mais, nessa produção aí de qualidade. Eles trabalhavam muito por encomenda dos seus clientes. O cliente ele encomendava o produto e ele só produziu de acordo com o pedido. Então eles evitavam a estocagem máxima, como era muito trabalhado no Fordismo e trabalhado no Taylorismo, viu? Então eles não prezavam a quantidade, eles prezavam a qualidade. Qualidade maior que a quantidade, entendeu? E o Volvismo, que foi o sistema reflexivo de produção industrial pós-fordista, introduzido pela Volvo.
a empresa Volvo nos anos 90, né? E esse volvismo surgiu como resultado de várias inovações conjuntamente postas em práticas, como a particularidade da participação constante dos trabalhadores. É, os trabalhadores começaram a dar voz, né, nessa produção industrial, presença humana, estrutura da fábrica, e a organização do trabalho ela começou a se tornar mais complexa. Então o volvismo, podemos dizer que foi o sistema de reflexivo, né, dessa produção industrial, que trabalha a particularidade e a centralização está, e o foco está no trabalhador. Claro que o produto ele tinha que ter sua qualidade, mas o trabalhador ele era mais tratado como humano, ele é mais tratado como humano na linha do volvismo do que nas anteriores, do que no Fordismo, que não tinha as condições ideais para o trabalhador, nem no Taylorismo. O Toyotismo melhorou um pouco e o volvismo ele centralizou o trabalhador com dignidade, né? Aí surgiu os sindicatos, o avanço das condições trabalhistas. Então, as características principais, vou resumir para vocês do volvismo, né? Primeiro, a informatização do trabalhador. Alto grau de automação e experimentação, ouvindo e dando voz a esse trabalhador. Abriu espaço para inovações, investimentos em pesquisas científicas, na escolarização dos trabalhadores, na família desses trabalhadores. Então o trabalhador ele não é apenas uma ferramenta, ele não é visto apenas como dado numérico. Ele passou a se tornar um acessório, né, além das máquinas. Porque, querendo ou não, convenhamos que a máquina ela depende do homem para funcionar. Se ela danificar, ela der algum problema, ela vai precisar de manutenção. Então o homem ele é importante nesse processo. É por isso que as grandes empresas elas estão contratando, principalmente as industriais, estão contratando quem entende desse processo de mecanização, que tem um curso de engenharia, que tem um curso de engenharia mecânica. Quando falei de engenharia, eu citei engenharia mecânica, né? Curso de eletricista. Então tem que investir muito nesse processo aí de inovação, de maquinário. Que no Brasil são os cursos técnicos, né, implementados pelos IFPs. Então o volvismo é isso, pessoal. Então a diferença é isso. Humaniza mais o trabalhador. Ficou claro essa parte aí? Quarta questão. Aí a partir desses 4 modelos aí se criou no modelo empresarial, né, no sistema empresarial, os sistemas gerenciais para a produção industrial. E aí a pergunta aqui da quarta questão é a importância desses modelos aí, né? Aí eu coloquei de forma resumida para vocês, que fortalece o plano de atuação das empresas, gerando informações rápidas, Vocês vão relembrar que esse faz parte do processo de quê? Agilidade, né? Fluxo de informações, globalização. Estamos tratando aqui da globalização. Aí garantindo uma estruturação de gestão diferenciada. Além disso, melhora o processo de tomada de decisões pelos gestores. Ou seja, o ponto administrativo, o ponto crucial é de liderança nessas empresas aí, para fazer com que isso funcione da melhor maneira possível, né? Antes de me esquecer, pessoal, antes de dar continuidade, eu esqueci, de alguns elementos aí do volvismo, né? Como já falei para vocês, o trabalhador ele é importante, né? Ele possui autonomia, aperfeiçoamento, e treinamento do trabalhador, tanto que existem os trainings, que são trabalhadores que são contratados, aí eles passam por um treinamento. Aí a partir daí existe o planejamento das ações, né? Os trabalhadores se sentem motivados, engajados. Por que eu estou falando agora dessas características do volvismo? Para vocês compreenderem esse sistema aí de sistema gerencial. Então o volvismo ele nasceu dessa prática aí do sistema de gerencial dessas empresas. Entendeu? Exemplo também, as fábricas e as indústrias têm que ter a máxima segurança possível para evitar acidentes. Tem que evitar, por exemplo, ruídos. Tem que ter uma infraestrutura que faz com que os funcionários se sintam bem, possuindo lanches direto, né? Lanches. Tem que ter uma cozinha próxima, banheiros decentes.
Então esses são o tipo de características aí que faz parte desse sistema gerencial. É por isso que eu voltei aqui no Volvismo, porque o Volvismo é a cara desse processo aí dos sistemas gerenciais, viu, pessoal? Então essa importância, ó, atualmente as empresas elas precisam estar centradas nesse modelo de formação, exigindo muito dos gestores e dessas multinacionais essas estratégias aí que valorizem o ser humano, utilizando recursos mais inteligentes, modelo de formação gerencial. É por isso que as ofertas de emprego elas se tornam muito mais complexas, baseado no modelo, né, de sistema de inteligência, e assim vai. Como falei para todos aí, né? Vamos dar continuidade aqui. Quinta questão. Comente sobre a origem da organização mecânica na produção industrial. Então, pessoal, essa organização mecânica, ela surgiu desse avanço aí, ó, dos modelos de produção, que veio lá da segunda para a terceira revolução industrial. Aí passou pelo Fordismo, Taylorismo, aí pelo Toyotismo, até chegar no Volvismo. Então, essa palavra organização mecânica vem de organon, que significa instrumento. Então a palavra-chave aí, ó, é instrumento. Que instrumento? Por meio da técnica. Então a técnica é o ponto-chave, a técnica dentro da mecanização. Então essas organizações, olha, se tornaram o quê? Uma forma de associação humana destinada a viabilizar a consecução de objetivos pré-determinados. Vou citar um exemplo aí do automóvel, né? Para a construção do modelo de automóvel. Então, para montar um determinado automóvel nos dias de hoje, precisa-se o quê? Dessas máquinas que vão operar na produção e na montagem desses veículos. E onde essas máquinas elas são produzidas? Na indústria, né, de montagem. Máquinas pesadas. Aí elas são montadas, só que elas têm que estar padronizadas por meio da manutenção de engenheiros mecânicos que produzem essas máquinas. Então, elas são cirúrgicas e precisas para a montagem e modelagem desses equipamentos, né? Desses automóveis. Aí se implementa a ciência, a invenção, e as máquinas elas começam a dominar o cenário mundial. Que na época do Fordismo o trabalho humano era muito implementado. Aí no Taylorismo ainda se utilizava muito a mão de obra humanizada. E a partir do Toyotismo, ó, as máquinas elas começaram a ganhar força, e no Volvismo elas chegaram para ficar. Aí não é à toa que o desemprego maçante de muitas pessoas dos países elas estão ocorrendo. Então hoje se exige mais a qualificação para quem entende desse processo de mecanização. Então quem tem um curso aí de engenheiro mecânico aí dificilmente vai ficar sem emprego. Tem muitas dessas empresas aí contratando para trabalhar nesse processo aí de implementação das máquinas. Então é justamente isso, pessoal. É esse instrumento pré-determinado para a construção e montagem das técnicas. Eu citei um exemplo aí do automobilismo, mas todas as demais indústrias utilizam disso. A indústria da produção de software, né, a indústria de produção de hardwares, computadores, celulares, bonecos, bonecas, etc. Então surgiu com a Revolução Industrial, e a partir daí, ó, isso vai se tornando muito mais complexo. Essa organização mecânica ela vai atender um determinado período, uma determinada população de época. E essas técnicas elas vão avançando. Então essa organização mecânica era uma no Fordismo, aí ela passou a ser outra no Taylorismo e passou a ser outra no Toyotismo. Então, pessoal, por enquanto é só isso. Na próxima aula iremos dar continuidade e trabalhar a divisão internacional do trabalho, abordando suas características e sua evolução. Abordando o capitalismo comercial, industrial, financeiro e a aplicabilidade da DIT, que foi o imperialismo, modelo clássico, a nova ordem mundial, como está se desenvolvendo, fábrica global, os termos, o que é fábrica global, a diferença de multinacional e transnacional, as condições para a DIT, e um terceiro vídeo que trabalha sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e a diferença aí de países desenvolvidos, países emergentes, ou em transição, ou em desenvolvimento, e os países
subdesenvolvidos. Então, até a próxima. Bons estudos. Fui.